Oi pessoal, eu vim falar para vocês hoje aqui da respiração aeróbica, tá? Também chamada de respiração celular. Para começo de conversa, a gente tem que lembrar que a respiração aeróbica, ela utiliza oxigênio. Ela utiliza o oxigênio na terceira etapa dessa respiração, que é para formar a água, tá? A gente vai analisar depois. A glicose forma gás carbônico, tá? E a gente vai começar a entender um pouquinho desses processos, beleza? Mas antes a gente precisa de alguns conceitos. O ATP é energia, lembra disso? A adenosina trifosfato. Por que trifosfato? Porque é uma adenina, tá? Que ela é lá daquela molécula do DNA, lembra? Que a gente tem adenina, timina, citosina e guanina. Então, é uma adenina ligada a uma ribose, que é um carboidrato, um açúcar, tá? Igual ao do DNA, ligada a 3 fosfatos. Então, é um trifosfato de adenosina, tá? Ou adenosina trifosfato, beleza? Então, o ATP, ele pode ser convertido em qualquer momento das etapas, né? Em ADP. Por quê? Porque ele perde um fosfato, que é um fósforo inorgânico, beleza? E aí ele vira uma adenosina difosfato, tudo bem? Então, todas as vezes que a célula precisa de energia, ela vai romper as ligações e ela vai acabar perdendo, né, liberando um fósforo inorgânico, tá? Que vai ser utilizado em diferentes processos da célula, beleza? Então, o que vai acontecer? Quando tem esse rompimento, o ATP ele vira ADP, certo? Beleza, então. Para cá. Vamos aqui primeiro. Então, a respiração aeróbica, ela tem 3 etapas. A glicólise, tá? A glicólise é a quebra da glicose e ela ocorre no citoplasma. O ciclo de Krebs, que acontece na matriz mitocondrial, é um evento químico, certo? E a cadeia respiratória, que acontece nas cristas mitocondriais. Vamos lá. Lembram da mitocôndria? Da musiquinha lá que a gente cantava? Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Então, ela participa desse processo, né? Ela é essencial para o processo de respiração aeróbica. Por quê? Lá no citoplasma da célula, que seria o que está aqui em volta, em branco, está acontecendo a glicólise, tá? Depois, a segunda etapa após a glicólise é o ciclo de Krebs, que vai acontecer lá dentro da matriz mitocondrial, aqui, ó, certo? Que está em roxinho. E nas cristas, que são nessas dobras, aqui, ó, vai acontecer a cadeia respiratória, tá certo? Beleza? Bom, pessoal, esse é o processo de glicólise, né? O que acontece no processo de glicólise? A quebra da glicose, certo? Como que acontece essa quebra? A glicose, né, ela tem uma ligação muito estável, que ela é difícil de quebrar, certo? Então, a gente tem o quê? A gente não tem enzimas que conseguem fazer essa quebra assim com facilidade. Aí, o ATP, ele se junta aqui do ladinho dessa molécula de glicose, um de cada lado. Esse ATP, ele vai doar um fosfato, certo? Para cada lado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai virar um ADP, certo? Ele vai se transformar num ADP. E essa molécula grandona aqui vai virar uma frutose 1,6 difosfato. Tá? Por que difosfato? Porque ela vai ter 2 fosfatos, certo? O que acontece? Nessa hora, essa molécula ela fica mais maleável, ela fica mais fácil de ser quebrada. Aí, o que acontece? O fosfato, ele é capturado por essa outra parte aqui assim, né? Ela se junta, o outro fosfato se junta
ao lado das moléculas, né, formando uma molécula com 3 átomos de carbono, certo? E 2 fosfatos, um de cada lado. Sendo assim, a gente tem 6 carbonos, 3 e 3 e 4 fosfatos, certo? Só que lembra, né, que quando eu falei lá na aula da fermentação, eu disse que todas as vezes, né, que a gente tem como fala? A quebra de algo, a gente tem liberação de elétrons, né? E aí a gente tem um NAD que vem aqui e ele sequestra esses elétrons, porque o NAD ele é um transportador de elétrons. Então o NAD, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai ficar NADH com os 2 elétrons, tá certo? Aí o que vai acontecer? Quando ele chega nessa etapa aqui, que ele fica com 3 carbonos e os 2 fosfatos, eles vão pegar 2 ADPs, certo? Um de cada lado. E esses ADPs vão se juntar com os fosfatos que tem aqui, virando um ATP, certo? O que seria esse ADP mais um fosfato? Viraria uma adenosina trifosfato, que foi o que eu falei para vocês lá no comecinho da aula, né? Que o ATP, quando ele perde um fósforo inorgânico, o fosfato, ele vira uma adenosina difosfato. Quando ele ganha o ATP, ele vira o fosfato, desculpa, quando ele ganha o fosfato, ele vira um ATP. E aí, então, esses 2 ATPs vão se transformar em 2 ATPs. Só que o saldo final de ATP no final da glicólise vai ser somente 2, porque a gente usou 2 ATPs aqui em cima para a formação, né, para poder quebrar, acontecer a lise dessa molécula complexa, tá certo? No final da glicólise, a gente consegue encontrar 2 ácidos pirúvicos. Então, só recapitulando aqui bem rapidinho, a gente tem uma molécula de glicose com 6 carbonos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Juntam com o ATP. Esse ATP vai liberar um fósforo inorgânico que vai se juntar ao ladinho aqui. Esse fósforo inorgânico vai auxiliar na quebra, na lise dessa molécula e vai se juntar com mais 2 fósforos inorgânicos que vão se juntar aqui. Vão liberar 2 NADs e na quebra liberam elétrons. Esse NAD sequestra esses elétrons e vira NADH. Certo? Essas moléculas novas formadas vão liberar os ADP, ou vão se encontrar com ADP, que vão sequestrar esses 2 fósforos inorgânicos e vão se transformar em ATP, certo? E aí, como resultado final, a gente tem um ácido pirúvico. Belezinha? Vamos lá para a próxima etapa, que é o ciclo de Krebs. Bom, pessoal, esse é o ciclo de Krebs, né? O que acontece no ciclo de Krebs? O ácido pirúvico provindo da glicólise, ele vai se juntar, né? Um acetil-CoA, ele vai chegar aqui, ele vai fazer com que essa molécula, um átomo de carbono se perca, ele se transforma em gás carbônico, tá? Aí, como vocês já sabem, né? Reação de quebra tem a liberação de elétrons, né? Liberando elétron, o NAD vem sequestrar aqui, né? Aí a gente tem uma molécula de acetil-CoA, né? Acetil com a coenzima A. Ele vai se juntar com ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, tá vendo? O ácido oxalacético tem 4 carbonos. O acetil tem 2. Juntando todo mundo, vira um ácido cítrico, certo? Com 6 carbonos. O que vai acontecer? Nesse processo aqui, quando ele se junta, dos carbonos do ácido do acetil, o que vai acontecer? Ele vai se perder, ele é arrancado, um carbono do acetil, ele é arrancado por uma enzima, e esse carbono ele é transformado em gás carbônico,
certo? Como tem a reação de quebra, tem liberação de elétrons, o NAD vem, sequestra elétron, vira NADH, certo? A mesma coisa acontece aqui com outro átomo de carbono. A enzima vem, quebra, né? Essa molécula que fica com 5 carbonos. Conforme tem a quebra, liberação de gás carbônico, o NAD vira NADH, porque como tem a quebra, tem liberação de elétrons, né? Aí o que vai acontecer? A gente vai ficar com um átomo com 4 carbonos, certo? Esse átomo de 4 carbonos, ele vai se juntar com um fósforo inorgânico, ok? Esse fósforo inorgânico, o que vai acontecer? Ele vai virar ele é um fosfato, lembra disso? E aí, ele vai ficar, como ele fica instável, né, 4 carbonos, o fósforo vem e se junta a ele, certo? Aí aqui, ó, eu tenho um átomo com 4 carbonos que se ligou a um fosfato, certo? Lembra que o ATP, desculpa, ele é adenosina trifosfato? Desculpa. É adenosina trifosfato? Então, a gente tem o GDP também, que é uma molécula de guanina trifosfato. E a gente tem também o GDP, que é a guanina difosfato. O que vai acontecer? Nesse momento, o GDP ele entra em ação para quebrar essa ligação que existe entre os carbonos, tá? Ó, ele vai entrar aqui para quebrar essa ligação, para liberar esse fosfato, ele vai virar um GTP, que é uma molécula de ATP, tá certo? Então, átomo instável, certo? 4 carbonos instáveis, se junta com um fósforo inorgânico, fosfato, para que aconteça a quebra, uma molécula de guanina difosfato vem e realiza a quebra dessa ligação. Esse fosfato se liga ao GDP, que se transforma em GTP, que se transforma posteriormente em ATP, ou seja, energia, correto? Com a reação de quebra, aqui, ele vai liberar vai liberar o NAD e o FAD. O FAD também ele é sequestrador de elétrons. Só que após, né, essa liberação de elétrons, o FAD vira FADH2 e o NAD vira NADH, certo? Após a quebra, que passa para gerar ATP, o que vai acontecer? Eu vou ter um ácido oxalacético de novo. Então, o que acontece aqui no ciclo de Krebs? O ácido oxalacético que eu usei junto com acetil no começo, para desencadear todo o ciclo de Krebs, ele vai voltar para eu poder usar ele novamente, certo? Então é uma coisa meio que não se perde, por isso que é cíclico, por isso que ele é um ciclo, tá bom? Como eles na glicólise a gente tem a liberação de 2 ácidos pirúvicos, então imagina que todas as vezes que acontecem o processo de glicólise, toda vez vou ter 2 ácidos pirúvicos. Todas as vezes eu tenho o ciclo de Krebs acontecendo 2 vezes ao mesmo tempo, tá certo? No final do ciclo de Krebs, a gente vai ter 2 ácidos pirúvicos, né? Então 2 vezes acontecendo. A quebra desse ácido pirúvico, ele vai liberar 6 gás carbônicos, 8 NADHs, 2 FADHs e 2 ATPs. Vamos lá? 1, 2, 3, mas salgado, só tem 3 ATPs, ou desculpa, 3 gás carbônicos. Lembra que é dobrado, então todas as vezes que a gente vê aqui, a gente imagina que é ao dobro. A gente tem 1, 2, 3, 4 NADHs, né? Aqui a gente tem mostrando 8. 2 FADH2, que a gente só tem 1, né? Dobrado. E o ATP, que a gente tem aqui, ó, ATP
né, como uma molécula, então a gente imagina que sejam 2 ATPs, porque só tem um, ok? Agora a gente vai para a parte mais demorada, e na verdade é a parte que mais gera ATPs, que é a cadeia respiratória, ok? Bom, pessoal, tá aí a cadeia respiratória, certo? A cadeia respiratória, ela é importante porque ela acontece nas cristas das mitocôndrias, certo? A gente tem os elétrons como meio para bombear hidrogênio, tá? O próton H+, e produzir muito ATP, tá? Então, ele usa o elétron como cadeia transportadora, tá? O NAD e o FAD, eles doam elétrons que funcionam como uma cadeia transportadora de elétrons, certo? O oxigênio é muito importante nesse processo e a gente vai entender o porquê agora, certo? A gente tem uma molécula chamada de NAD desidrogenase, tá? É uma enzima, na verdade, ela fica bem aqui na parte da membrana da mitocôndria, tá? Lá da crista mitocondrial, certo? O que vai acontecer? Calma só um minutinho. Isso mesmo. O que vai acontecer? A gente tem essa enzima e ela vai doar elétrons, né? A NAD desidrogenase, ela doa elétrons. O NAD, ele vai doar o elétron para ela vai capturar o elétron, ok? Quando ela captura esse elétron, o que vai acontecer? Esse hidrogênio do NAD, ele vai passar para fora da mitocôndria, certo? E aí, ela vai ver esses hidrogênios aqui também, e aí o elétron ele é negativo, lembra? O negativo atrai positivo. Conforme ele atrai esse outro próton aqui de hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai pular para o próximo nível e ele vai liberar esse hidrogênio para fora. Então ele vai praticamente enganar ele, tá? Para que ele possa passar para esse outro lado. Aí ele vai passar para o lado de cá, esse nível, né? Ele vai mandar o elétron para cá de novo, que vai acontecer o mesmo processo. Ele fica negativo, o elétron ele vai capturar aqui vai sentir que vai ficar negativo, ele vai tentar potencializar para tentar dar uma equilibrada, vai mandar o hidrogênio para lá, só que ele não consegue ligar porque ele já pula para a próxima etapa, o próximo nível. Quando ele chega aqui nessa terceira enzima, na verdade quinta, né, na quinta enzima, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, né, a ação de oxigênio, né? O elétron ele não vai conseguir pular para essa última etapa, que é chamada de ATP sintase, tá? O que ele vai fazer? Esses elétrons, eles vão capturar o oxigênio, né, provindo da respiração. Esse oxigênio, ele vai sentir, né? O que ele vai fazer? Eles vão chegar lá nessa enzima e eles vão esse elétron ele vai sofrer a ação do oxigênio, que vai virar meio oxigênio mais 2 elétrons mais 2H+. E ele vai formar uma molécula de água. Por que a água é tão importante nesse processo? Porque quanto mais próton de hidrogênio eu tiver aqui, mais H+ eu tiver, mais ácido esse ambiente vai ficar. Eu com ambiente muito ácido dentro da minha mitocôndria, eu vou... como isso aqui é tudo feito de proteína, a proteína desnaturaliza, né? Ela desnatura. E aí, com a desnaturação proteica, o que acontece? A pessoa morre, certo? Porque lembra que a enzima, ela não consegue sobreviver a meios muito ácidos, né? Então ela só consegue sobreviver naquele ideal dela, certo? Então ele vai formar uma água aqui, uma molécula de água, para tentar estabilizar esse meio aqui, certo?
Aí o que vai acontecer? No final, o oxigênio ele é um aceptor final de elétrons, tá? Ele vai receber esses elétrons e acabou, né? Vai formar uma molécula de água aqui depois. Lá na outra parte aqui da ATP sintase, é bem interessante o que acontece, tá? Ó, ATP sintase. O que vai acontecer? Os hidrogênios que estavam lá no interior da mitocôndria, eles vão ser bombeados para dentro, né, pós-matriz mitocondrial. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio que estava aqui, porque passou muito hidrogênio para o lado de lá, né, para fora da mitocôndria. Então, eles, por osmose, lembra que a gente tem que manter o equilíbrio dos dois lados? Então, o que vai acontecer? Eu preciso equilibrar os dois lados. Como que eu vou tentar equilibrar? Quando eu faço o seguinte, eu vou pegar esse hidrogênio, ele vai se ligar aqui na minha ATP sintase, ela vai girar. Com o giro, o que vai acontecer? Ela vai produzir ATP. Na verdade, um ADP, que vai colocar para dentro o hidrogênio para equilibrar esse processo, né? Equilibrar o meio. E o ADP vai se juntar com um fósforo inorgânico, com um fosfato, e vai formar um ATP, certo? No final da cadeia respiratória, a gente vai ter o quê? 2 NADs que foram formados na glicólise, que vão ser multiplicados por 3 e a gente vai ter como resultado 6 ATPs. 8 NADHs, que foram produzidos durante o ciclo de Krebs, que vão ser multiplicados por 3 também e vão resultar em 24 ATPs, tá? E no final a gente tem 2 FADH2 que também foram provindos do ciclo de Krebs e a gente vai ter como resultado 4 ATPs. 34 ATPs no final. O que a gente fala, né, desse processo? Muitas bibliografias mostram, né, falam, descrevem que tem lugar que foi produzido 28 ATPs, que durante o processo da cadeia respiratória, os NADs foram perdidos, né? Alguns ainda dizem que resultam 32 ATPs. Então, né, o que eu estou falando para vocês aqui é que o final, né, a gente tem 34 ATPs. Na apostila de vocês está marcado 32 ATPs, mas eu estou falando em 34. Não se sabe exatamente ao certo. Tem gente que fala 30, tem gente que fala 28. Então, vamos usar esse número de 34 como produção final do cálculo lá de ATPs, ok? É isso, galera. Qualquer dúvida é só entrar em contato.